No dia em que ela marcar consulta, pare a labuta, não relute, escute, quem sabe até sorria. Não fuja do que não se fugiria. Se ela nublou o seu dia, não relute, escute, ouça a melancolia. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje aqui nesse episódio da série Provocações vamos falar sobre a Senhora Melancolia. Vamos conversar um pouquinho sobre melancolia e eu quero aproveitar para fazer algumas desmistificações psíquicas sobre a melancolia, né? Primeiro, a gente começa do ponto em que é preciso salientar que melancolia não é depressão e a depressão não se resume à melancolia. A melancolia é um componente sintomático da doença que é a depressão. É importante fazer essa diferenciação para que a gente aparte, né, o ponto patológico, o território patológico, de um território que é possivelmente, em alguns casos, característica de personalidade, né? É temperamento, né? Um temperamento melancólico. E isso não pode nem deve ser visto como patológico, né? É preciso fazer logo de início essa diferenciação importante. A pessoa melancólica não é necessariamente depressiva. E a pessoa depressiva não necessariamente vai apresentar melancolia. Existem tipos e padrões de depressão variados, né? Então, por exemplo, a depressão de alto rendimento, o deprimido ele não é necessariamente melancólico. Inclusive, é um estado, um território de depressão muitas vezes difícil de ser diagnosticado, porque é aquela pessoa que aparentemente não tem nenhuma queda de energia psíquica comportamental e de repente surpreende a todos com alguma atitude mais radical. Então, o melancólico, a melancolia, ela não é a depressão. Por que eu estou começando por isso? Para fazer essa conversa girar em torno da uh, autopacificação, né? Então, você se identifica uma pessoa melancólica, pacifique-se com a sua natureza de ser, seja quem você é. Né? Aí a gente tem esse grande problema do mundo contemporâneo, que é essa coisa da positividade tóxica, irritante, que determina que você tem que ser feliz, 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 quando na verdade você pode ter uma têmpera que não vai por aí, mas não significa dizer que você é doente. Você é uma pessoa mais introspecta, você é uma pessoa mais circunspecta, mais intrafocada, num lugar mais de, né, mais neutral. Gente, isso não é doença. Então, aceite-se ser como você é. Isso é um grande passo para uma vida em bem-estar psíquico. O grande problema, um dos maiores problemas do cenário psíquico, não é somente a condição clínica que eu possa ter, ou a condição de personalidade que eu possa ter. Numa maioria das vezes, o problema se instala por conta da luta que eu travo contra aquilo que eu sou, né? Então vamos lá, a gente traz à luz, por exemplo, o personagem Wandinha Adams. Né? Esse personagem é muito interessante para ilustrar a melancolia como um componente de característica natural de um ser humano. Então, qual é o charme de Wandinha? Qual é até o ponto de comédia de Wandinha? É a sua melancolia, é como ela é. E ela vive muito bem sendo quem ela é. Né? Então, cuidado com essa positividade tóxica, cuidado com essa busca por ser o que você não é, né? Ser melancólico pode ser apenas um padrão da sua personalidade. Agora, qual é o ponto de cuidado? Porque sempre há um ponto de cuidado, né? Preste atenção para não caminhar para um cenário de autodestruição, autopiedade, autocomiseração. Aí, quando você começa a entrar
pelo viés da melancolia nesse cenário aí, a gente vai ficar mais atento. Porque aí você está abrindo portas que podem levar você a um adoecimento. Mas o ser melancólico por si não é um estado patológico. Então acolha sua melancolia, receba a sua melancolia, tome chá com ela, dialogue e não se dê tanta importância. Também aqui outra coisa fundamental. A gente também adoece muito quando dá muita importância para características específicas nossas, ditas como fora de um padrão. Então aí a gente está alterizando, né? Está dando foco ao alter, ao que o outro acha de mim, né? Ao que o ecossistema fala de mim. Então também é um desalinho ecofocal e alterfocal. Não, seja quem você é, pacificamente, né? O mundo começa em você. Se o seu mundo começa num território de melancolia e para você isso está tudo certo, que seja isso, né? Não se sinta depressivo por conviver constantemente com a melancolia. Agora, vamos estar atentos aos padrões patológicos clínicos que determinam um cenário de depressão, né? A depressão ela vai para cenários muito mais específicos, muito mais particulares e, nesse caso, é interessante ouvir o seu psiquiatra, consultar o seu psiquiatra e ver qual é a visão clínica dele sobre o seu estado psíquico, tá bom? A gente se encontra num próximo vídeo para uma nova provocação.